Vamos lá, então? Basicamente, o que é que eu preciso trazer para vocês? As regras e exceções. Como é que a gente usa esse som nasal ali no final do verbo descritivo? Claro, depois que tiramos o tá, para que ele se torne apenas um adjetivo e apareça antes do substantivo que ele quer caracterizar. Então, qual seria a regra? A regra é o seguinte: se no radical, se lá no radical, ou seja, aquilo que sobra depois que tiramos o tá, terminar em vogal, eu vou acrescentar um nian. É só isso. Mas se no radical tiver patim, se ele terminar com patim, que é o caso aqui, por exemplo, do 작다, esse verbo aqui. Vou usar outro também de exemplo, 넓다, tá? Esse patim é duplo, mas só pronunciamos o riel, se depois vier uma consoante, certo? 넓다. Como é que ficaria para esses dois verbos aqui? Vou usar só esses dois, porque os demais são específicos, tá? 작다, eu fiz com vocês lá no vídeo. 작은, 작은, tá? Não dá pra gente fazer jag e apenas acrescentar aqui um nian, porque aí o nian ficaria sozinho no bloquinho. Não dá. 작은, 작은 집, casa pequena. 작은 학교, escola pequena, tá? Então, lembrando que esse pequeno não é para altura, tá bom? Pessoa pequena, não é com esse verbo. E 넓다 aqui embaixo, ser ou estar largo, 넓은 길. Mesma coisa aqui, ó. É patim, tem patim no radical. Eu acrescento 넓은 길, tá? Aqui já o piup é pronunciado com o som da vogal do bloquinho seguinte. Quando nós temos um patim duplo, a primeira consoante se pronuncia aqui nesse bloquinho e a outra vai ser pronunciada com o segundo, com a vogal que vem no bloquinho seguinte. 넓은 길. Bom, caminho largo, faixa larga. Bom, é isso. Regra, tem som de vogal, nian. 똑똑하다, 똑똑한, nian. Tem patim, regra, 작은, 넓은, certo? Vamos falar agora sobre esses outros verbos aqui que eu deixei separado e não falei ainda. Esses aqui. Mas primeiro eu quero falar desses dois aqui de baixo. Esses dois de baixo são casos de exceção, porque são verbos irregulares. Verbos irregulares são aqueles que quando a gente vai conjugar, removemos o tá, e ao conjugar, nós teremos que mexer nesse radical. Não dá para aceitar do jeito que ele tá, certo? Em alguns momentos, seja na informalidade ou na formalidade, isso vai ter que ser alterado. E também para receber alguns padrões, porque isso aqui que a gente está acrescentando, ó, são padrões. Padrões. Isso aqui se chama padrões. Isso não é partícula. Isso são padrões, certo? Porque esses padrões dão uma função nova para esse verbo, que nesse caso será de somente um adjetivo. Então, eu vou ter que mexer nesse radical e aí sim acrescentar o padrão. Quando o verbo é irregular, vou colocar aqui, então, isso aqui que a gente viu é a regra. Regra aqui, ó. Essa é a regra, mas vamos ver a exceção. O que é a exceção? É para esse caso aqui, ó. A exceção se aplica para isso aqui. Exceção. Quando acontece a exceção? Quando nós temos patim no radical, só que não é qualquer patim. Nesse caso aqui, piup no patim, quando o verbo for irregular, porque nem todo verbo que tem patim no piup no final do radical, apenas se for irregular, apenas verbos irregulares, certo? Aí a gente vai aplicar essa exceção, que é acrescentar o nian. Aí eu volto para cá. Só que não é só isso, vejam só. Vou colocar aqui os exemplos, ó. 춥다. 춥다. Ser ou estar frio para clima, temperatura, né? Outro exemplo. 맵다, como tá ali, nós temos ali 맵다. 맵다, ser ou estar apimentado, tá? 어렵다, que tá ali também. São verbos que têm o piup no patim. Esses verbos todos são irregulares. Eu vou disponibilizar para vocês sites que vão trazer uma lista desses verbos para a gente se familiarizar, porque são muitos, não dá para a gente decorar de uma vez só. Mas usando com o tempo, a gente vai assimilando. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu for conjugar, tiro o da e faço a conjugação. A gente já sabe que a conjugação é piup substituído pelo u, né? Chu, esse piup sai e vai virar um u no bloquinho seguinte. Isso vai resultar em chu, u, né? Para conjugar, ó, chu워, lembram disso? Acrescenta um ó, chu워요. 맵다, esse piup vai ser substituído pelo som do u, também no bloquinho seguinte. Então, como é que vai ficar? 매우, 매우. Mas eu quero conjugar. Conjugação, presente, tá bom? 매워요, 매웠어요. Então, lembrei.
Aqui é conjugação que eu tô falando. 배워요. Eu quero fazer com 어렵다, pego esse be up. Por que que eu tô fazendo isso? Porque são verbos irregulares, mas nem todo verbo irregular que tiver be up no patim vai acontecer isso, tá bom? Nem todo o verbo que tem be up no radical, ali no final, é irregular. Precisamos conhecê-los devagarinho. 어렵다, 어려. Olha o be up, bloquinho seguinte, 어려우. Para conjugar, ainda tem mais outra coisinha que tem que fazer, que é ó. Juntar esse ó aqui. 어려워요, 어려워요, 어려웠어요, 어려울 거예요, tá? Não vai aparecer mais be up, certo? Conjugação. Isso é verbo irregular. Mas eu não quero dizer é frio, está frio. É apimentado, está apimentado. É difícil, está difícil. Não, eu quero dizer apenas frio, apimentado e difícil. Usando esse verbo como um adjetivo. O que é que eu faço? É só, gente, pegar esse verbo aí, a gente volta aqui pro início, ó. Vamos voltar aqui para a forma dele infinitivo. Vou apagar aqui, ó, porque não é conjugação que eu tô falando. Eu não quero dizer que algo é ou está alguma coisa. Eu quero apenas usar como um adjetivo. Vou voltar para cá, certo? E vou repetir com vocês o passo a passo. Tirar o tá desses verbos, não me interessa, não me interessa. Depois, mesma regrinha. Pego esse be up, porque são verbos irregulares. Essa é uma exceção, certo? Para receber esse padrão aqui que vai transformar esse verbo num adjetivo apenas. Pegar esse be up e substituir pelo som do U no bloquinho seguinte. Mesma coisa, ó. Tá? Nem todo verbo que tem be up no patim será um verbo irregular. Mas, quando eles são irregulares, um dos tipos de verbos irregulares são esses que tem be up no patim. A maioria, né? Então, 춥다, de novo. Não é isso? Aí, o que é que eu falei pra vocês? Conjugou? Coloca o o, mas eu não tô conjugando. Então, esquece isso. Não é conjugação. Agora, eu só quero acrescentar o padrão. Para acrescentar o padrão, é aqui que eu paro. Só substituo, paro, e agora vou ver. Bom, aqui termina em som de vogal. Agora, qual é que eu vou usar? Olha aqui. Se o radical terminar em som de vogal, eu uso nian. Então, 좋은 날, dia frio. 좋은 날씨, dia frio, clima frio, tempo frio. 맵다 a mesma coisa. O be-up vai ser substituído pelo som do U no bloquinho seguinte. E agora, o que é que a gente faz? O que é que a gente pode usar aqui nesse caso? Nian, né? Então, primeiro a gente faz uma conversão. A gente faz uma conversão forçada desse verbo aqui que é irregular, para que ele assim possa receber esse padrão. Nem sempre vai ser necessário mexer nessa estrutura para acrescentar um padrão, tá bom? Eu vou avisando a vocês quando isso for acontecendo. Como é que fica então aqui? 매운, 매운 음식, comida. Comida apimentada. Vejam que o termo que está sendo caracterizado está vindo no final, tá certo? Essa é a estrutura mesmo. Em coreano a gente faz assim. Primeiro coloca o adjetivo, depois coloca o substantivo que está sendo caracterizado, tá bom? E vamos para o último aqui. 어렵다, 어려운. Muito bem, eu sei que você falou daí. 어려운. Olha o U, e aí eu já posso colocar o meu nian, que é uma exceção. 어려운 숙제. Lição de casa, difícil. 어려운 숙제. É isso, gente. Eu acho que vocês conseguiram entender, né? Essa parte da exceção. Nós estamos falando da exceção quanto ao patim be up. Mas existem outros verbos que são irregulares também.